Graça e paz, amados irmãos, estamos reunidos aqui mais uma vez para o nosso estudo de escola dominical. Eu gostaria de convidar você nesse instante para termos um momento de oração. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, rogo ao Senhor neste momento que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, derramando sobre nós da Tua bênção, da Tua graça, que esse espírito de sabedoria, Senhor, possa manifestar-se grandemente sobre as nossas vidas, Senhor, nos dando entendimento, abrindo o nosso coração, para que possamos acolher a Tua Palavra, para que possamos entender o sentido da Tua Palavra e para que o nosso coração, Senhor, possa aplicar a Tua Palavra na nossa vida, Senhor. Deus maravilhoso, Deus glorioso, fica conosco, nos abençoando, Senhor, neste momento de reflexão, de estudo da Tua Palavra. É assim que eu oro, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, o texto que nós vamos usar para nossa reflexão hoje trata-se da história de uma mulher. E esse texto se encontra lá em 2 Reis, no capítulo de número 4, do versículo de número 8 ao de número 37, que eu gostaria de estar lendo com você, para que através da história de vida dessa família, nós possamos tirar lições para a nossa família, algo tão importante nesses dias, que é, não somente o ter uma família, mas principalmente uma manutenção dessa família, ter uma família abençoada, vitoriosa em Cristo. Vamos ler o texto, como eu já disse, lá em 2 Reis, no capítulo de número 4, o versículo de número 8 ao 37, que diz assim: E sucedeu também um dia que, indo Eliseu, só lembrando, Eliseu era um profeta, Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: Chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi, e diz-lhe, para Geazi dizer, diz-lhe: Eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, e que se há de fazer por ti? Então o profeta havia pedido para que o seu servo, o acompanhante do profeta, perguntasse àquela mulher, aquela sunamita, o que ele poderia fazer diante de tanto bom trato que eles haviam recebido, haverá então ainda o profeta se dispondo a de alguma forma ser útil àquela mulher, Ele disse ainda assim: olha, haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço, o pai disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela,
e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse: tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou aos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Porém, disse o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão, e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe o aviso dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, e ainda andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e abriu-lhe os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamando-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E entrou ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Nós lemos essa história que fala a respeito de uma mulher que não tinha filhos, né? E era uma mulher, vamos assim dizer, bem para aquela época. E resumindo a história, né? Essa mulher não tinha filhos, né? E o profeta, então, que passava por ali, sendo recebido também por aquela mulher, perguntou o que essa mulher queria, né? Perguntou se ela precisava de alguma coisa, e ela disse que não. Mas percebendo, né, o servo do profeta, que ela não tinha filhos, ele falou para o profeta: olha, ela não tem filhos. E o profeta